Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos vocês, mais uma vez na sua jornada, a sua terapia de choque semanal. O pessoal já está começando a chegar, olha só, John já está aí, Elizabeth, Leandro, Camila, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o nome, o nome do nosso encontro, a jornada, dois pontinhos, a sua terapia de choque semanal. Aí, publicou, fixou. Ok, turma, vamos dar continuidade então naquilo que estávamos falando na semana passada, na sessão da semana passada. Nós começamos a falar sobre afetos, começamos a falar sobre emoções, começamos a falar sobre essa malha, sobre esse amálgama, né, que todos nós temos no decorrer das nossas trajetórias biográficas, esse amálgama de afetos, de emoções, que pintam a nossa vida, né, com cores bastante vibrantes, né, e às vezes cinzas, e às vezes meio tétricas também, né. Seria provavelmente muito ruim passarmos a vida sem vivenciarmos os afetos, sem vivenciarmos as nossas emoções, mas em muitas ocasiões, quando não temos a habilidade para geri-las, a habilidade para identificá-las, para nomeá-las, e assim, uma vez nomeando-as, transformá-las em sentimentos, nós podemos ser cooptados, né, pelas emoções, e a partir daí agirmos na vida com emoção e não a partir das emoções. Vocês podem ter total certeza de que grande parte do trabalho de um psicoterapeuta, grande parte do trabalho de um orientador filosófico, grande parte do trabalho de qualquer pessoa que lida com pessoas, que lida com o comportamento humano, é ajudar os seus pacientes, os seus partilhantes, os seus clientes a desenrolar, né, essa trama afetiva que muitas vezes pode gerar uma certa confusão em nós, né? Vocês devem lembrar que eu falei para vocês de um filósofo na sessão passada, um filósofo chamado Spinoza, Baruch de Spinoza, e ele falava o seguinte, né? Os afetos nada mais são do que a tradução que o nosso corpo vai dar aos encontros que o corpo tem com o mundo, os encontros objetivos que o corpo tem com o mundo. Então eu vou andando pelo mundo, eu vou me encontrando com o mundo, eu vou me encontrando com pessoas, eu vou me encontrando com objetos, eu vou me encontrando, né, com tudo que se impõe a mim, e esses encontros eles vão gerando efeitos em mim, efeitos que podem ser medidos, efeitos que são objetivos, mas todos esses efeitos eles podem ser, se vocês bem lembram, traduzidos em afeto, né? Então a dor é um afeto, o prazer é um afeto, a raiva é um afeto, né? A alegria é um afeto, o ciúme é um afeto. São traduções que o corpo vai dando e que só nós que estamos sendo afetados temos acesso a isso, né? Então a emoção, vocês devem lembrar bem, é uma predisposição para a ação. Sempre que estamos emocionados, quer para o bem, quer para o mal, estamos sendo impulsionados para agir no mundo, para atuar no mundo, né? Para darmos sequência às nossas ações no mundo. E a emoção, vocês não podem esquecer também, ela é muito dependente do observador, né? Do observador, da pessoa, do indivíduo, né? Que ao entrar em contato com o mundo, né, transformará esse mundo afetivamente dentro de si, né, e produzirá ele a sua emoção. Então a minha fala agora ela pode estar gerando diversos afetos em vocês. Alguns podem estar confusos, outros podem estar felizes de estarem mais uma vez aqui na jornada,
outros podem estar tristes, né, de entrarem em contato com coisas que podem alavancar determinadas memórias, determinadas lembranças. Vocês podem lembrar talvez de uma terapia que foi feita há um tempo atrás e que foi triste. Enfim, a minha fala, né, minha fala objetiva, esse encontro objetivo que vocês estão tendo comigo aqui no Instagram, né, nessa noite de quarta-feira, essa objetividade, né, de encontro de duas almas, eu e você que está aí do outro lado, está sendo agora traduzida pelo teu corpo, pela tua alma, pela tua mente, né, em afetos. Bom, os afetos, como eu falei para vocês, então, eles também podem se manifestar na forma de emoções. E algumas vezes, vocês devem lembrar, nós não conseguimos colocar em palavras aquilo que nos aconteceu. Eu acho que todo mundo aqui pode ter um exemplo disso, né? Um exemplo de um acontecimento que você simplesmente não consegue traduzir em palavras. Você vivenciou, mas as palavras não são suficientes, né, para servirem como símbolo daquela experiência. Em outras ocasiões, a gente pode identificar uma emoção na gente. Você pode falar, caramba, eu estou com inveja, eu estou com ciúme, eu estou com raiva, eu estou angustiada, eu estou ansioso, mas você não consegue identificar a causa dessa emoção. É muito comum também isso, eu vejo isso em clínica praticamente diariamente, né? A identificação de uma emoção, mas a não identificação da causa, né? O que causou aquela emoção. Uma outra coisa que pode acontecer é identificarmos a causa, mas não identificarmos a emoção. A gente sentir que tem alguma coisa incomodando aqui dentro, mas a gente não consegue dar nome para isso. Não conseguimos dar nome para aquela emoção. A partir do momento que você dá nome, que você nomeia, aí você já vai para o âmbito do sentimento. Vocês lembram disso, né? Você entra no universo do sentimento e você já consegue ter grauzinhos de liberdade sobre a tua futura conduta, né? Porque vocês devem lembrar também que na sessão passada, na 14ª, essa já é a 15ª sessão de terapia, né, eu falei para vocês que a gente não consegue controlar as nossas emoções, mas que a gente pode gerir, né, os nossos comportamentos a partir das emoções, né? Isso eu acho que vocês devem recordar. Bom, o filósofo clínico integral, o orientador filosófico, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele pode ajudar, né, o partilhante, que é o nome que se dá ao paciente da filosofia clínica, ou o paciente das psicoterapias, a identificar suas emoções, ajudando a correlacioná-las às suas causas, né, ajudando a conceder um novo significado para elas, ou mesmo contextualizá-las. Por trás de cada uma das emoções, das inúmeras emoções que existem, vocês devem lembrar que eu li, né, uma quantidade grande de emoções, talvez umas 80, né, 70 no mínimo emoções na sessão passada. Por trás de cada uma delas existe uma história. Por trás de cada uma delas existe uma sequência de acontecimentos que deu origem a elas. Então eu quero que cada um de vocês agora pensem no seguinte, né? Eu não sei se vocês têm filho pequenininho, se vocês têm sobrinhos pequenininhos, mas vamos imaginar, né, um sobrinho pequenininho de 6 aninhos chamado, né, de Joãozinho, e o Joãozinho chega para você e fala, tio, por que a gente fica triste? Por que o ser humano fica triste? Você já parou para pensar nisso? E daí alguns de vocês podem dar uma série de exemplos do porquê que a gente fica triste, mas não é isso que o Joãozinho quer saber. O Joãozinho, ele gostaria de saber a história genérica da tristeza, a história que está por detrás de todas as tristezas que já foram sentidas no mundo, né? A história universal da tristeza. Isso é muito bonito, né? Porque dá para você dar uma explicação para o Joãozinho, né? Uma explicação que explique a tua tristeza, que explique a minha tristeza, que
que explique a tristeza dos ucranianos agora, que explique a tristeza dos jovens soldados russos que estão sendo, né, obrigados a fazer aquela barbárie, né? E a tristeza, ela pode ser universalmente explicada da seguinte maneira. Olha só que bonito, venha comigo, né? Joãozinho, todos nós, seres humanos, ficamos tristes quando algo mal ocorre na nossa vida. Quando algo muito querido, alguém ou algo muito querido simplesmente se perdeu. Quando uma possibilidade se fechou para todo sempre. Olha só que bonito, né? Algo mal ocorreu, algo ou alguém querido se foi, se perdeu e uma possibilidade se fechou. Pessoal, essa definição explica todas as tristezas do mundo, todas as tristezas que já foram vividas, todas as tristezas que já foram vivenciadas por todas as almas que já pisaram aqui no planeta Terra. Todas elas são explicadas dessa maneira. Se você quer ganhar graus de liberdade, né, e utilizar a razão para gerir melhor os seus afetos, a primeira coisa é identificar, nomear aquilo que você está sentindo. E a segunda coisa é conseguir definir, né, a história por detrás daquela emoção. Porque se toda a emoção, se todo o afeto, se tudo aquilo que nós vivemos afetivamente e emocionalmente tem uma história, né, e se nós conseguimos produzir as emoções no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa alma, na nossa consciência, é porque essas emoções, elas têm uma função, elas têm um significado, elas são importantes, nós evoluímos para poder senti-las, né? E até aquelas ditas emoções que são ruins, emoções que são apequenadoras da nossa vida, elas também têm uma funcionalidade. Ou seja, o que a tristeza pede? O que a tristeza que está invadindo agora todo o teu ser pede? Ora, ela pede a coragem para nos afastarmos do mundo social. E esse afastamento é necessário para que nós possamos processar a perda, processar devidamente uma situação adversa. A tristeza, ela é importantíssima para o recolhimento. É isso que ela está pedindo. Recolha-se. Recolha-se. Pondere. Seja prudente. Não haja. Você está com pouca energia. Existe pouco de Marcelo em Marcelo, né? Existe pouca Mila em Mila, né? Existe pouca Esther em Esther. Menos de Esther em Esther, né? Ou seja, não haja dessa maneira. E quando você não compreende a história de uma emoção e não compreende o que essa história, né, o que essa emoção está pedindo, você pode colocar os pés pelas mãos. Você pode, perdão, chegar para uma moça, colega sua, que está extremamente triste, né, e falar, vamos sair, você precisa ver gente, você precisa ver pessoas. Não. Ela não precisa ver pessoas, ela precisa vivenciar o luto da perda, né? Então talvez o ideal seria chegar para ela e falar, eu não posso supor o que você esteja sentindo, mas eu gostaria muito que você soubesse que eu estou aqui, à sua disposição, né? Eu posso ficar com você, caso você queira, né? Senão me retiro para minha casa, mas saiba, a hora que você ligar, eu venho aqui e eu posso te auxiliar naquilo que você quiser, naquilo que você pedir. Nossa, isso é a coisa mais linda do mundo, né? Você está legitimando a emoção de uma pessoa, né? E você está, de certa maneira, auxiliando essa pessoa a conceder para ela aquilo que a emoção está pedindo, aquilo que é necessário. A gente tem que fazer isso com todas as emoções, né? O que a tristeza pede? A tristeza pede introspecção. A tristeza pede choro, né?
A tristeza pede reconhecer e aceitar a perda. A tristeza pede luto. A tristeza não perde, né? Não pede para que você dê uma saidinha para ver pessoas. A tristeza não pede para que você lave e lavou tá novo, né? Isso é um estupro na consciência do entristecido. E a tristeza só vai embora depois que ela for vivenciada, depois que ela for vivida plenamente, né? Pensemos, por exemplo, no medo. Pensemos no medo, né? O Joãozinho de 6 anos fala: tia, tio, por que o ser humano tem medo? Me explica, por que o ser humano tem medo? Pensem aí, qual é a história do medo? A história dos seus medos que você já vivenciou, a história dos meus medos que eu já vivenciei, a história dos nossos medos futuros que serão vivenciados por cada um de nós aqui. Ora, existe uma história universal do medo. Vem cá, Joãozinho, senta aqui que o tio vai falar. O medo sempre nos acompanhará. O medo nos protege, né? O medo faz com que a gente tenha alguns comportamentos que são necessários na situação de medo. E sabe por que o ser humano fica com medo, Joãozinho? O ser humano fica com medo sempre que algo mal pode ocorrer. O ser humano sempre ficará com medo, Joãozinho, quando alguém muito querido está em risco. Quando algo muito querido está em risco. Quando existe uma verdadeira ameaça e um fim de possibilidades. Essa é a história, Joãozinho, do medo da raça humana, né? Essa história do medo que acometeu o tio em algumas ocasiões, que acometerá você em outras tantas. O medo é natural do ser humano. Puxa, tio, caramba, então algo mal pode ocorrer, alguém ou alguma coisa muito querida está em risco, existe uma ameaça de fim de possibilidades. Tá, e o que o medo pede? Ah, Joãozinho, o medo pede cautela, o medo pede esquiva, o medo pede compreensão da situação, com talvez ressignificação, porque aquilo que estava nos amedrontando talvez não esteja necessariamente colocando em risco alguém querido. Talvez aquilo que nós julgamos ser uma ameaça concreta de fim de possibilidades não é de fato isso, né? Então o medo pede isso: esquiva, compreensão, ressignificação, com talvez a coragem para o enfrentamento. A coragem não pressupõe em hipótese alguma negarmos o medo. Quem nega o medo é, segundo Aristóteles, o temerário, né? Você tem o medroso num extremo, num espectro, e o medroso que tem medo da vida, que tem medo de se colocar à prova, né? Que tem medo de falar em público, que tem medo de levantar a mão para fazer uma pergunta, que tem medo de viajar, que tem medo de avião, que tem medo de raio, que tem medo de cobra, que tem medo de barata, tem medo de elevador, tem medo de altura. Esse cara não vive. Mas você tem no outro espectro um outro indivíduo vicioso, tão vicioso quanto o medroso, que é o temerário. E o que é o temerário? É um indivíduo que não tem medo de nada. E aquele cara que não tem medo de nada é extremamente perigoso, porque ele coloca ele mesmo em risco a todo momento, porque é um imprudente, né? Porque é um ensandecido, e ele coloca inúmeras outras pessoas em risco junto com ele. Segundo Aristóteles, tanto o medo quanto o indivíduo que é um temerário, que não tem medo algum, são viciosos. A virtude está sempre no caminho do meio, entre dois vícios. A virtude da coragem está entre o vício do medo, né, e o vício da temeridade. Um indivíduo corajoso é aquele que enfrenta o medo com sabedoria, enfrenta o medo com prudência, sabe se colocar, né, com cautela, né, e viver todos os desafios que lhe cabe durante uma jornada biográfica. Pense, por exemplo, numa outra emoção
o Joãozinho pode chegar para você e falar: tia, tio, eu queria entender por que o ser humano às vezes se aborrece. Por que o ser humano às vezes fica chateado? Eu não consigo entender, tio. Eu não consigo entender. Eu queria saber a história da chateação. Eu queria saber a história do aborrecimento. Olha só que coisa linda que a gente está fazendo aqui, gente. A coisa tão básica, mas sabe, na escola dos nossos filhos, isso não é ensinado. Na escola dos nossos filhos, a professora vai ensinar sobre feminismo, sobre ideologia de gênero, sobre comunismo. Né? A escola dos nossos filhos não aborda essa temática da maneira como eu estou abordando aqui. Né? E os nossos filhos também não são mais estimulados a lerem os grandes clássicos, as grandes obras, né, que ao serem lidas fazem com que a gente entre em contato com os aspectos mais sublimes e mais deploráveis da alma humana. Ao serem lidas, fazem com que gradativamente, sem que percebamos, nós vamos assimilando dentro de nós um conhecimento muito vasto e muito profundo a respeito dos afetos que podem contaminar a alma humana a qualquer momento. Nós vamos poetizando o nosso espírito, a gente vai, de certa maneira, adquirindo uma habilidade muito maior do que a média da população para identificar em nós determinados sentimentos e com isso identificar nos outros esses sentimentos, essas emoções, e com isso a nossa inteligência emocional ela vai sendo desenvolvida. A inteligência emocional, no fim das contas, ela vai ser desenvolvida na medida que desde tenra idade nós pais comecemos a ler para os nossos filhos poesia, história, né, e ensiná-los a identificar dentro do peitinho deles, né, aquele afeto que toma conta de todo o espírito deles e que eles não conseguem nomear. E para isso os grandes clássicos da literatura mundial são absolutamente importantes, né? Então, se você ficar chateado é porque te oprimiram ou porque você não conseguiu oprimir alguém. Não sei, Oliver, se é isso, né? Porque te oprimiram, né? Eu acho que a gente pode dar uma explicação sem apelar, né, para essa palavra que hoje em dia é meio lacradora. A gente pode pensar no seguinte: a história da chateação é uma história mais branda do que necessariamente a da opressão. A história da chateação é assim: Joãozinho, sempre que algo mal ocorreu e não deveria ter ocorrido, né, a gente pode se chatear. Mas esse algo mal que ocorreu foi devido à quebra de um padrão, de um limite que era considerado justo por você, né? Quando um compromisso feito entre você e outra pessoa é quebrado, quando uma promessa é quebrada, né? Então note que a chateação é sempre com o outro. O aborrecimento é sempre com o outro. A chateação é sempre com algo que foi feito pelo outro, para você, né? E que indica a quebra de um acordo prévio. Um acordo prévio. Então eu não posso ficar chateado com você se você fez uma coisa que não estava pactuada, né? Eu não tinha acordo com você, nós não estabelecemos nenhum tipo de compromisso. Aí a minha chateação ela pode ser oriunda de uma expectativa ilusória que eu tinha a respeito do teu comportamento. E nós somos experts em alimentar expectativas a respeito do comportamento do outro. A todo momento, né, nós estamos, né, levantando expectativas que muitas vezes são delirantes a respeito do que o outro deveria fazer conosco, do que o outro deveria conceder para nós, do que o outro... Mas às vezes você de fato dá a mão e faz um acordo,
e erige um compromisso, estabelece uma promessa, olho no olho, e daí a pessoa quebra, aí você fica chateado, tá? E a chateação e o aborrecimento que você está sentindo pede o quê? Pede uma reclamação efetiva. Vamos conversar? Nós tínhamos pactuado um acordo, nós tínhamos um compromisso. Nosso compromisso era esse. Você quebrou o compromisso. Fale para mim, me explique. Quais são os seus motivos? Quais foram os seus motivos? Às vezes os motivos são bons. Às vezes os motivos são bons. Às vezes não. Depois de explicitados os motivos, você pode falar: então, a quebra do teu compromisso, a quebra da tua promessa me gerou uma série de problemas. Primeiro pessoais, depois interrelacionais e sistêmicos. E eu gostaria muito que você soubesse desses problemas. A partir daí, se o indivíduo que quebrou a promessa, ele é maduro o suficiente, ele pode conceder para você uma desculpa muito efetiva e tentar junto com você solucionar todos esses problemas, né? Ok, né? Aí a gente pode migrar para uma outra emoção, também muito comum, né? Mais comum inclusive em indivíduos maduros do que em indivíduos imaturos. É uma emoção que eu adoro. Tem gente que acha uma emoção suja, uma emoção que mancha-as demais, né? Uma emoção que foi, por exemplo, imposta pela igreja, né? Essa emoção é a culpa. É a culpa. Eu acho ela lindíssima. Eu acho ela belíssima. Já falei aqui várias vezes. Outro dia, um amigo meu falou pra mim: cara, eu odeio a parte da missa que o padre faz com que a gente bata no peito e fala: confesso que pequei por minha culpa, minha própria culpa. E daí eu olhei pra ele e falei: cara, eu acho o ponto alto da missa. Eu acho o ponto alto da missa. É nesse momento que, se você é um cara verdadeiro com você mesmo, você vai olhar para a tua semana e vai falar: caraca, eu pequei mesmo, a culpa é minha, eu pisei na bola. Caraca, eu pisei na bola. Essa coisa de que a igreja quer incutir culpa em você, isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Nós somos culpados mesmo, nós somos imperfeitos, a gente pisa na bola o tempo inteiro, a gente faz merda o tempo inteiro, e se nós tivermos sorte, vamos fazendo cada vez menos merda na medida que vamos amadurecendo, mas somos imperfeitos, nós fazemos caca, nós pisamos nos outros, nós somos invejosos, maledicentes, fofoqueiros. Confesso que pequei por minha culpa, minha própria culpa. E a partir daí, com a identificação da tua pisada na bola, você tem mais chance de consertar a caca que você fez. Aí chega o Joãozinho para nós e fala: tio Danuca, por que o ser humano sente culpa? Por que o ser humano sente culpa? É muito parecido com a chateação, né? Aí você pode falar: Joãozinho, porque foi feito, tá? Foi feito algo que não deveria ter sido feito. Joãozinho, foi feito algo que não deveria ter sido feito, e quem fez esse algo foi você, contra os teus próprios princípios, contra os teus próprios valores, contra aquilo que você defende, tá? Contra a bandeira que você fica hasteando todos os dias. Alguns limites foram transgredidos, gerando consequências indesejadas. Alguns limites foram transgredidos e os limites foram feitos por você, Joãozinho, né? Olha só que bacana, tá? Os limites
que você impôs para você foram transgredidos por você mesmo. E daí você olha para você e fala: eu sou um bostinha, eu sou um merda, né? Eu estou me sentindo culpado. Olha a bosta que eu fiz. Olha o que vai acontecer comigo. Olha o que vai acontecer com os meus familiares. Olha o que vai acontecer com os meus amigos. Olha o que vai acontecer com os alunos. Olha o que vai acontecer com os meus colegas de trabalho. Eu ferrei a vida de todo mundo. O indivíduo que sente culpa está sendo avisado, né, por intermédio dessa emoção, de que reparação é necessária, de que um pedido de perdão é necessário, de que desculpas efetivas precisam ser pedidas. Olha só que legal. Eu me sentindo culpado, chego para vocês e falo: pessoal, eu tinha um compromisso com vocês. Eu quebrei esse compromisso. Os meus motivos foram esses. Mas não importa os motivos. A verdade é que eu quebrei o compromisso. E eu queria muito saber de vocês o que a quebra do meu compromisso, né, gerou de males para você, né, para as pessoas que estão ao redor. E eu gostaria que você soubesse que, apesar da quebra do meu compromisso, eu estou aqui extremamente arrependido e gostaria de limpar a caca que eu fiz. Nossa, que coisa legal. E muitos pais aqui presentes, como é que educam os filhos? Filho, não faz mais aquilo. Vai lá e pede desculpa pra tia. Aí a criança vai lá e fala: desculpa, tia. A tia fala: ai, tá desculpado, querido. Tá? Isso não é desculpa efetiva. O pai deveria falar: Joãozinho, vai lá, pede desculpa para tua tia, fala que você está extremamente arrependido com a quebra do acordo, pergunte para ela quais foram os danos produzidos para ela, para as pessoas mais próximas e para o sistema como um todo, e coloque-se agora imediatamente à disposição dela para limpar a caca que você fez. Isso são desculpas efetivas. Isso é uma desculpa efetiva. Vai lá e pede desculpa para a titia. É uma cosmética. Não serve para absolutamente nada. Você imagina se você é chefe, né? Se você é líder, né? E um subordinado teu pisa na bola e depois, no dia seguinte, bate na tua sala e pede desculpa dessa maneira. Cara, sem olhar para ele e falar: meu, aonde você estacionou a tua nave, cara, espacial? Entre, por favor, porque eu vou te promover a vice-presidente da empresa. Porque assim, você não existe. Um ser humano assim é raro. Eu quero você do meu lado, porque você é uma pessoa confiável. Porque nunca ninguém me pediu desculpa assim. Porque na maioria das vezes nós damos desculpas esfarrapadas, né? E não assumimos a merda que fazemos, né? Mas vez ou outra você topa com um ET, né, dessa estirpe, né, e se depara, né, com um pedido de desculpa absolutamente maravilhoso, que você fica com vontade de promover o cidadão. Fala: caramba, mas é isso que eu esperaria de toda pessoa madura, né? Alegria. Joãozinho chega para vocês e pergunta: tio, tia, afinal de contas, por que o ser humano fica alegre? Diga para mim, me explique, por que o ser humano fica alegre? Joãozinho quer saber da história da alegria, não da tua alegria. Fico alegre porque teve onda hoje, eu fui surfar. O ser humano fica alegre quando ele ganha dinheiro. Não é isso que o Joãozinho está querendo. Ele não quer saber da tua alegria singular, né? Ele quer saber da explicação da alegria genérica. Joãozinho, o ser humano fica alegre sempre que algo bom ocorre, sempre que uma nova possibilidade se abre, sempre que algo desejado foi obtido. E você sabe o que a alegria pede, Joãozinho? A alegria pede celebração, festa, né?
coisa que um monte de gente idiota, no mundo corporativo principalmente, nega, né? Porque você estabelece uma meta, né? E daí a tua equipe vai lá e bate a meta, né? Bater uma meta é sempre algo a ser celebrado. Por quê? Porque apesar de você ter fixado a meta, o mundo, a realidade, o tecido social, ele é imprevisível. Às vezes a tua equipe ou você mesmo vai lutar muito profundamente para bater uma meta, mas assim, o acaso bate a porta e você não consegue bater a meta. É normal isso. Nem todo fracasso no atingimento de uma determinada meta mostra preguiça, mostra procrastinação, mostra inoperância, mostra falta de vontade. Não, muitas vezes a gente não bate a meta lutando como verdadeiros guerreiros. Ou seja, bateu a meta, a pior coisa para um colaborador, a pior coisa para um filho é ouvir do pai: não fez mais do que a obrigação. Cara, vamos celebrar, vamos festejar, abre um vinho, vamos fazer um churrasco, vamos viajar, vamos fazer uma festa. É isso que a alegria pede celebração. E o entusiasmo também é uma emoção. E quando eu falo, listem emoções que vocês conhecem, nunca vi uma pessoa listar e escrever entusiasmo. Estou entusiasmada. Né? Não, é sempre medo, alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa de vez em quando. Né? São sempre as emoções básicas, basilares. Né? Entusiasmo. Aí vem o Joãozinho e fala: explique-me, tia, explique-me, tio, por que o ser humano se entusiasma? E daí você vai falar: a história do entusiasmo, Joãozinho, é a seguinte: nós tendemos a ficar entusiasmados sempre que uma oportunidade de abertura de novas possibilidades, né, se manifesta na nossa vida. Sempre que algo bom pode acontecer. Algo bom pode acontecer. E daí o Joãozinho fala: e o que o entusiasmo pede? Ele pede que nós nos preparemos para atingir aquele algo desejado. Sabe por quê? Porque às vezes o algo desejado, ainda que seja desejado, pode trazer muita tristeza. Pense, por exemplo, numa faculdade que tem 200 alunos e todos os 200 alunos estão muito felizes, são bem atendidos, tem boas salas, tem bons professores, e daí o diretor coloca como meta para o próximo vestibular mais 100 alunos, o que contabilizaria 300 alunos na referida faculdade. E daí a meta não só é atingida, como ela é triplicada e entram 300 alunos. Uhul, que beleza! Nossa, que coisa fantástica! Estávamos entusiasmados e agora estamos alegres. O entusiasmo era: será que vai dar 100 alunos? Será que vai dar? Deu 300, que bacana. Você não pensou, quando você estava entusiasmado, que em vez de 100 poderiam vir 300. Sabe o que aconteceu? Você não se preparou para uma alegria ainda maior. E sabe o que pode acontecer? A partir de agora, em vez de 200 alunos felizes, você vai ter 500 alunos batendo bumbo na diretoria, falando que a qualidade das aulas ficou péssima, que as salas estão absolutamente cheias, que o banheiro está insuportavelmente fedido. Sempre que estamos entusiasmados com algo que pode acontecer de significativo e bom no futuro, é prudente sermos prudentes, pensarmos em tudo que pode acontecer, inclusive um bem ainda maior, que a princípio pode parecer um bem, mas os resultados podem não ser assim tão auspiciosos. Olha o Tiago falando: Marcelo, você pode explicar essa coisa de Aristóteles como a virtude do meio? Porque essa me parece uma avaliação meio métrica. Seria o meio entre dois vícios? Sim, seria o meio entre dois vícios. Eu não vou entrar nisso agora, acho que é Tiago, né? Porque senão eu vou desvirtuar totalmente o tema aqui da live. Mas a gente, na jornada, vai falar de virtudes.
né, a gente aqui na jornada vai falar sobre Aristóteles, né, porque Aristóteles é um cara que pode ajudar muito os processos psicoterapêuticos. Aliás, Aristóteles sempre está comigo, né, nas minhas terapias. Hoje mesmo atendi 8 pessoas e Aristóteles esteve presente aqui em alguns atendimentos, né? Aristóteles é um grande psicólogo. Thales! Oi, Thales, meu querido! Caramba, Thales, a gente já é amigo de muito tempo, né, cara, aqui nas mídias sociais, né? E nunca nos vimos, né? São coisas doidas que acontecem com a tecnologia, né, Thales? Então, não sei se você sabe, mas toda quarta-feira eu conduzo aqui a jornada, sua terapia de choque semanal, né? E a gente aborda temas que são importantes para o autoconhecimento, que são tratados em psicoterapias diversas, né? E hoje nós estamos falando de emoções, é uma continuidade, né, do encontro passado. Eu não sou famoso, Thales, eu não sei de onde você tirou isso, meu querido, né? Mas você está aqui comigo desde quando eu tinha 500 seguidores, né? Ainda não estou bombando, né? Mas quase 25 mil é muita gente, né? Muita gente, né? E você estava ali desde o começo. Obrigado, meu querido. Bom, então vamos lá. Gratidão. Gratidão é emoção da moda, né? Agora ninguém mais fala obrigado, né? Vai na padaria e fala: ai, gratidão pelo pãozinho. Vai encher o carro, encher o tanque do carro, né? O cara coloca lá a gasolina. Ai, gratidão. Gratidão. Gratiluz. E nesse sentido a gente banaliza a gratidão. Aliás, o brasileiro é expert em banalizar coisas que são sagradas, né? O brasileiro banaliza tudo, banaliza o genocídio, por exemplo, né? Porque, né, agora a gente chama o cara de genocida, a gente apequena o que são genocidas, né? Isso que está acontecendo na Ucrânia é um genocídio, né? Bombardear civis, né? O nazismo foi genocídio, né? O comunismo de Stalin foi genocídio. Então a gente vai banalizando e a gente banaliza algumas emoções, como a gratidão. O que é a gratidão? Chega o Joãozinho, né, e pergunta para nós: por que o ser humano sente gratidão? Me explique. O que é a gratidão? A gratidão é um sentimento que todos nós vamos ter quando algo bom ocorreu e não teria que ocorrer necessariamente. Algo bom ocorreu, mas não teria que ocorrer. Quando você vai na padaria e fala: eu quero 3 pãozinhos franceses, e você dá o teu dinheiro e o padeiro te dá o pão, o que está acontecendo é o que teria que acontecer necessariamente. Tem que acontecer isso. Você está comprando o pão, né? Está comprando o pão. Então assim, ai, gratidão. Não é gratidão, né? Algo bom ocorreu, mas tinha que acontecer necessariamente. Agora vocês vêm aqui, né, na minha live, né, e eu chego para vocês e falo: gente, não vão embora. Não vão embora. Eu quero que todos vocês agora coloquem o endereço de vocês com CEP, porque eu vou tirar print e vou mandar 10 livros de presentes para vocês. Nossa, algo bom ocorreu e não deveria ter acontecido necessariamente. Não deveria. E daí assim, você pode falar: caramba, Marcelo, nossa, gratidão, cara. Gratidão por isso que você está fazendo. Agora, vocês não deveriam ser gratos nem por essa live. Por quê? Porque eu livremente decidi, todas as quartas-feiras às 20h30, entregar para vocês isso. É um compromisso que eu tenho com vocês, né? E assim, eu adoro fazer isso, mas eu também tenho interesses. Claro, daqui a pouco eu vou começar a vender cursos, né? Eu sou um professor, eu sou um psicoterapeuta, eu sou um consultor, eu vivo disso. Isso também é uma estratégia, isso também é marketing, né? Isso também é uma oportunidade.
Nesse sentido, eu sou um marqueteiro oportunista. Ora, sim, isso é o meu marketing, porque eu estou vendo uma oportunidade. Agora, ainda que eu seja um marqueteiro oportunista, eu estou dando uma coisa bacana para vocês, né? Outro dia me perguntaram, o Ítalo Marcílio é um marqueteiro oportunista? Eu falei sim, e é também um professor de mão cheia, e é também um psicoterapeuta de mão cheia, e é também um psiquiatra de mão cheia, e é também um cara muito generoso que está dando um monte de coisa de graça para um monte de gente há muitos anos. Mas ele usa do marketing para vender o trabalho dele, que é um trabalho espetacular, diga de passagem, né? E ele vê uma oportunidade, ele viu uma oportunidade lá atrás nas mídias sociais quando ninguém viu isso, né? Ele viu a oportunidade no Instagram, pegou essa onda quando ninguém tinha pegado ainda. Ora, ele é um marqueteiro oportunista? Sim, isso não é demérito. Isso não é demérito. Então ninguém aqui tem que ficar grato comigo porque eu estou dando um conteúdo que foi prometido, que foi pactuado e que faz parte de todo um processo de marketing. Tem gente que não vai comprar meus cursos, não vai comprar meus livros, que não vai comprar nada que eu oferecer lá na frente e vai continuar se beneficiando com esse conteúdo gratuito que eu sempre dou, que eu sempre posto. Ótimo, beleza. Isso também é um trabalho social. Esse é um trabalho social também. Isso é um trabalho caridoso, ajuda muitas pessoas. Quantas pessoas entram em contato comigo no direct falando, caramba, você tem me ajudado tanto, né? Pessoas que não conseguem pagar uma terapia. É claro que isso aqui nem de longe se assemelha, né, a uma terapia consistente, mas assim, é infinitamente melhor do que nada. Infinitamente melhor do que nada, né? Então assim, algo bom ocorreu e não teria que ter ocorrido necessariamente. A gratidão é uma combinação de alegria com entusiasmo, com o julgamento de que alguém, uma outra pessoa, colaborou para isso. E o que a gratidão que invade o teu coração pede? O que essa emoção está solicitando? Agradecimento, doação, reconhecimento do outro. Reconhecimento, fala, caramba, cara, muito obrigado. Muito obrigado, você foi muito generoso. Outro afeto, outra emoção que pode muitas vezes tomar conta da gente, o orgulho, né? E o orgulho aqui não é no sentido depreciativo do termo, né? O orgulho aqui vai ser explicado como um agradecimento feito a si mesmo devido a um elevado sentimento de dignidade pessoal que você sente por você. Ora, não há problema algum, né? Isso não é vaidade, porque às vezes a tua entrega para o mundo é uma entrega verdadeira, é uma entrega bacana, é uma entrega que tem muito a ver com aquilo que você se propôs, com a tua missão de vida, com o teu vocário, com a tua vocação, com aquilo que te faz sentir mais vivo, com o teu encaixe no universo, né? Eu tenho um baita de um orgulho do profissional que eu me transformei. E isso, sabe, não significa que eu sou um arrogante soberbo. Caramba, meu, que bacana, foi muito trabalho para chegar até aqui, né? Eu tenho orgulho, né, do que eu já entreguei para o mundo, né? Foi feito algo de bom e de valioso lá atrás, para mim, para outra pessoa, para um outro ser. Ok, não tem problema algum, muitos de nós sentimos orgulho de nós mesmos, né? E isso não significa que não somos humildes, né? E o que o orgulho pede? Quando você está sentindo orgulho, autorreconhecimento, bater no peito e falar, caramba, meu, caramba, nesse quesito da vida, nesse fragmento do universo, eu sou foda mesmo. Ora, todo mundo aqui deve ser muito bom em alguma coisa. Todo mundo tem um encaixe bacana no universo. Todo mundo tem uma semente que pode florescer, né? Todo mundo tem um potencial que pode ser transformado em ato. Todo mundo. E daí você luta a vida toda para transformar aquele potencial em ato. Ora, autoelogie-se. Não há problema algum com relação a isso. E basicamente, né, isso é o que nós deveríamos fazer. São os primeiros passos que nós poderíamos dar para desenvolver aquilo que a psicologia contemporânea chama de inteligência emocional. A inteligência emocional começa
com a aquisição, como a gente viu, de um vasto cabedal, né, gramatical, né, com uma quantidade grande de palavras armazenadas no teu cérebro, na tua alma, que facilitará você identificar, né, aquilo que você está sentindo num determinado momento, para uma vez nomeada essa emoção, você olhar para trás e falar qual a história dessa emoção, né, e você pensar com você mesmo, o que essa emoção pede, o que a raiva pede, né? A raiva não pede sair dando porrada em todo mundo, né? Mas ela pede um esforço para você superar, talvez, né, uma provocação que foi feita para você, para que você atinja um limite que você ainda não atingiu, uma excelência que você ainda não atingiu. Eu gosto sempre de falar do Aristóteles, né? Não é errado ter raiva, desde que com a pessoa certa, pelo motivo certo, na intensidade certa, na circunstância certa, no contexto certo. Isso é maravilhoso, né? Então é isso, estamos chegando ao término, né, do nosso 15º encontro da jornada, a sua terapia de choque semanal. Falamos hoje mais uma vez sobre as emoções, sobre os afetos. Eu espero que vocês tenham gostado. Faço o convite mais uma vez, as lives elas ficam salvas todas lá no feed, né, do meu Instagram. Quem não conseguiu ver, pode ver mais tarde. Você pode enviar essa live para pessoas que você acredita que possam se beneficiar com esse conteúdo. Você pode enviar as outras 14 que antecederam, né? E eu peço também, né, para vocês comentarem ali no feed, né? Comentarem a respeito da live, fazerem pedidos sobre temas que vocês gostariam que eu desenvolvesse nas futuras jornadas, nas próximas sessões, porque eu vejo vocês colocando um monte de coisa bacana aqui, mas isso aqui morre, né? Agora eu subo a live e ela sobe zerada, né? Então um monte de pergunta que passou aqui, né, eu não consegui responder. Vocês podem perguntar por lá, vocês podem criticar, vocês podem dar sugestões para que a jornada fique cada vez melhor, né? Então vou subir agora, daqui a 5 minutos a live está lá, né? Quem puder fazer essa gentileza, eu agradeço muito. Muito obrigado mais uma vez, tá, pela participação de todos aqui, tá? E eu espero vocês na quarta-feira que vem, que não vai ser a jornada, né? Eu vou estar fazendo uma live com o Dr. Tiago, que é um grande amigo meu. Vai ser um bate-papo bem bacana, bem legal, vai ficar gravado também. A jornada ela continuará daqui a 15 dias, mas não percam, né, o bate-papo com o Dr. Tiago, quarta-feira, semana que vem, às 20h30, tá bom? Um beijo grande, turma, valeu. A live está subindo daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos ela está disponível. Beijo para todo mundo.